Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Vim aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje, a Escola Sabatina, temas do Evangelho de João, mais testemunhos sobre Jesus. A lição número 6. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu peço a ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Ative os sininhos de notificações para receberem meu vídeo. Deixe seu like e compartilhe com o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês para estar divulgando o meu canal para mais pessoas. Trabalhe como mensageiros, que apresente o meu canal para que as pessoas possam aprender mais sobre a palavra de Deus. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor vai estar comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essa lição maravilhosa. Temas do Evangelho de João, sobre a vida do seu Filho Jesus Cristo, como ele habitou aqui na terra e fez milagres a todos nós, como devemos aprender com o seu ensinamento. Por isso, meu Deus, venho aqui hoje apresentar essa maravilhosa lição. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, a lição de sábado, mais testemunhos sobre Jesus, verso para memorizar. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Isso está em João capítulo 12, verso 32. Jesus não apenas disse coisas impressionantes sobre si mesmo, sobre quem ele é, e sobre quem o enviou, ou sobre onde ele veio. Ele também mostrou quem é pelos milagres e sinais que realizou. Algumas pessoas testificam abertamente sobre Jesus. Quando Cristo vier, será que vai fazer maiores sinais do que este homem tem feito? João capítulo 7, verso 31. Jesus confirmou suas palavras com as ações que provaram a veracidade do que ele disse. À medida que o drama continua, no entanto, começa uma divisão entre o povo. A cura do homem junto ao tanque de Betseba atraiu a ira de alguns líderes religiosos. A discussão em Cafarnaum após a multiplicação de pães e peixes resulta na rejeição de Jesus por muitos dos seus discípulos. A ressurreição de Lázaro produziu fé em algumas pessoas, mas desencadeou em outras uma hostilidade que levaria ao julgamento e à execução de Jesus. A lição desta semana examina a história de algumas pessoas que deram testemunho sobre Jesus. Em cada um desses incidentes são revelados alguns aspectos de quem Cristo realmente é. Juntos, eles nos dão uma compreensão mais profunda sobre Jesus, o Messias. A lição de domingo. Humildade. João Batista testemunha novamente. A lição 2 descreveu como o testemunho de João Batista levou até Jesus os primeiros discípulos, André e João, Pedro, Filipe e Natanael. Seria de se esperar que o próprio João Batista, tendo dado o seu testemunho, saísse de cena, mas ele reaparece diversas vezes no Evangelho de João. Pergunta número 1. Como João Batista se compara com Jesus? Surgiu uma discussão entre os discípulos de João Batista e um judeu a respeito da purificação, provavelmente tendo a ver com a eficácia do batismo. É interessante observar que quando os discípulos de João se dirigiram a ele, sem dúvida para tentar resolver a questão, mencionaram Jesus dizendo: está batizando e todos vão até ele. Não é difícil ler nas entrelinhas. Eles tinham inveja de Jesus por causa do mestre deles e por causa de si mesmos. Seria muito fácil para João ceder à inveja, mas ele não o fez, porque sabia qual era a sua missão. Em vez disso, lembrou aos seus discípulos que jamais tinha afirmado ser o Cristo. Pelo contrário, ele veio apontar para o Messias, preparar o seu caminho e ser uma testemunha dele. Usando a ilustração de um casamento, João Batista se autodomina amigo do noivo, tendo Jesus como noivo. A noiva, portanto, seria o povo de Deus. Então, em palavras que revelam a verdadeira grandeza de João, ele diz: convém que ele cresça, que eu diminua. Quer dizer, a função de João Batista foi um mensageiro. Ele nasceu desde quando Maria foi visitar a mãe dele, na cidade dela, da mãe de João Batista.
que era quando Maria apontou, que era no portão, que era na porta, que a mãe de João Batista ouviu, que era a barriga da mãe de João Batista, que era bagunçou todo, que era, o nenê se mexeu, que era porque, que era desde a barriga, que era João Batista sabia de sua missão, que era ir, como se diz, se curvou durante o mestre, se curvou diante do mestre, porque que era, ele foi um mensageiro, que era, ele foi, cara, um porta-voz, cara, para cara, abrir caminho para Jesus Cristo, nosso Salvador. João 3, capítulo 3, versos 31 a 36, continua a comparação entre Jesus e João Batista, mostrando a superioridade do Messias sobre seu precursor. A ideia do testemunho é enfatizada novamente pelo testemunho de João, que aponta para Jesus. O que recebem esse testemunho e creem em Jesus têm a vida eterna. Aqueles que não o recebem permanecem sobre a ira de Deus. Isso é o que diz o texto. Deus ama o mundo e enviou o seu Filho para redimir o mundo. Mas aqueles que recusarem a dávida que ela é oferecida terão de pagar a pena pelos seus próprios pecados, a morte eterna. Pergunta no rodapé: como podemos aprender a lição de humildade diante de Deus e das pessoas? O que podemos aprender com o exemplo de João sobre humildade? Quer dizer, o que podemos aprender da lição de humildade? Quer respeitar as pessoas, quer mostrar Jesus para as pessoas, falar da sua palavra. Jesus mesmo fala: quem me negar diante dos outros e não me apresentar diante das pessoas, eu negarei diante de meu Pai e dos meus anjos. Quer dizer, o cara tem que apresentar Jesus, fala de Jesus para as pessoas, ao seu próximo. Quer aprender a ser humilde, quer proclamar a palavra, quer ir de respeitar as pessoas. Lição de segunda-feira. Nova compreensão do Messias. Pergunta número 2. O que João Batista disse sobre Jesus, o que o povo não esperava do tão aguardado Messias? Os judeus esperavam um Messias que os libertaria de Roma. Tendo vivido durante muito tempo sob a opressão, acreditavam que o Messias não apenas derrubaria o Império Romano, mas também os estabeleceria como uma nação poderosa. No entanto, as palavras de João chamando Jesus de Cordeiro de Deus, embora apontassem para o seu sacrifício expiatório, provavelmente foram mal interpretadas pela maioria das pessoas. Muitas delas não sabiam o que João Batista estava falando. Assim, João, com seu evangelho, pretendia mudar a compreensão dos judeus sobre o Messias, para que reconhecessem em Jesus o cumprimento das profecias a respeito do rei vindouro e de suas obras. Cristo não veio como líder político e militar, mas com o propósito de se oferecer como sacrifício pelos pecados do mundo. Somente depois disso, quando tudo estiver consumado, virá o reino final. Daniel capítulo 7, verso 18. O que o povo judeu pensava? Que o Messias viria para libertar eles do poder romano. Mas isso não seria possível. Jesus não veio para isso. Jesus veio para curar os enfermos e proclamar a sua palavra. Mostrar para o povo o que é a palavra de Deus. Porque o povo judeu na época vivia só com o Antigo Testamento. De Gênesis até Malaquias. Então, ele mesmo assim ainda tinha a palavra de Deus, que eram os profetas. Mas Jesus veio para proclamar a sua palavra, para morrer por todos nós, ele não salvar o povo judeu do poder romano. Porque isso ele está na profecia de Daniel. Daniel mesmo, capítulo 7, que ela fala do animal terrível e espantoso, que é Roma. No capítulo 2 é as pernas de ferro. E no capítulo 7 é o animal terrível e espantoso. Roma, Roma começou em 168 a.C. e foi até 476 depois de Cristo, que era o reino que ficou mais tempo no poder.
No Antigo Testamento e no Novo Testamento. Quer dizer, antes de Jesus e depois de Jesus. Quer dizer, e sobre a vinda de Jesus e a morte, está na profecia das 2.300 tardes e manhãs, que começou em 457 a.C. e terminou em 1844 d.C. Quer dizer, até no ano 34, 490 anos do povo judeu, que era salvação para o povo judeu. O povo judeu não aceitou Jesus. Era por isso que Paulo foi o profeta dos gentios, foi o apóstolo dos gentios, levou a palavra de Deus para fora de Israel, foi para os confins da terra, se espalhou. Então, por isso que o povo judeu não recebeu a graça. Quando o batismo de Jesus, João o apontou como Cordeiro de Deus, nova luz foi projetada sobre a obra do Messias. A mente do profeta foi dirigida às palavras de Isaías, como o cordeiro foi levado ao matadouro. Isaías, capítulo 53, verso 7. Quem escreveu isso foi a serva do Senhor, Ellen G. White, o desejado de todas as nações, página 99. João Batista disse, eu mesmo não o conhecia. Então, de que maneira ele reconheceu Jesus como Messias? A resposta é que o Senhor que enviou João já havia lhe dito, aquele sobre quem você vir descer e repousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo, pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Deus revelou a João que Jesus era o Messias. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O conhecimento que de Jesus é o Cristo vem de Deus, por meio do poder convincente do seu Espírito. Este tema aparece com frequência em João. A salvação não vem da filosofia humana, da ciência ou da instrução avançada. Vem somente de Deus para um coração rendido em fé e obediência a Jesus. Pergunta no rodapé. Como descobrimos a verdade sobre Jesus como sacrifício expiatório? A menos que ela nos fosse revelada. É importante conhecer a Bíblia, o que ela ensina sobre Jesus. Quer dizer, que descobrimos a verdade sobre Jesus como sacrifício expiatório, que no antigo Israel, no Antigo Testamento, Moisés construiu o tabernáculo, e o sumo sacerdote Arão, sacrificava o cordeiro, porque era o pecado sendo perdoado do povo de Deus, e o cordeiro apontava para Jesus. Por isso que quando Jesus morreu na cruz, cessou, o sacrifício. A cortina rasgou de cima para baixo. Não, rasgou de baixo a cima. Desculpe, de baixo a cima. Porque cessou o sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus. O que a Bíblia ensina sobre Jesus, ele mesmo, é Deus. As palavras vêm dele. As palavras vêm de Jesus. Quem conversou com Moisés na sarça ardente? Lá em Gênesis, da Torre de Babel, eu desci para ver a nação que estava me provocando. Quer dizer, quem desceu? Jesus Cristo, era o mensageiro de Deus. Lição de terça-feira, aceitação e rejeição. A lição 2 examinou a multiplicação de pães e peixes registrada em João 6, mas não cobriu a seção final da história, que estudaremos hoje. Pergunta número 3. O que Jesus disse que as pessoas não aceitaram? Depois de ser alimentado miraculosamente por Jesus, o povo estava pronto para coroá-lo rei. Mas ao falar posteriormente na sinagoga de Cafarnaum, ele explicou o significado espiritual do milagre. Eu sou o pão da vida. Jesus explica que esse pão é a sua carne, que ele daria pela vida do mundo. Essa declaração abriu os olhos da multidão para o fato que Jesus não seria seu rei terrestre. Ele não se encaixava nos padrões do pensamento terreno. Aquelas pessoas recusavam a conversão, os que transformaria a forma como pensavam e as levaria a reconhecer e aceitar Jesus como Messias. Muitos de seus discípulos o abandonaram naquele momento. Do ponto de vista humano, isso deve ter sido difícil para Jesus. Ser aprovado pela multidão é bastante agradável. Mas, naturalmente, ver muitos se afastarem questionando o que dizemos é desanimador.
Ao ver a multidão ir embora, Jesus perguntou ao seu círculo de amigos: os 12 se eles queriam se retirar. Neste momento, Pedro faz uma confissão impressionante, testemunhando acerca do que Jesus tem ou do que ele é. O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Os discípulos estavam com Jesus havia alguns anos, viajavam com ele, viam seus milagres e ouviam seus sermões. Sabiam por experiência própria que não existia ninguém comparável a ele. Tinham a convicção de que, por mais incomuns que fossem algumas situações, aquele homem era o Messias. Independentemente do quanto ainda não entendessem o propósito de sua vinda, somente depois de sua morte e ressurreição, eles começaram a entender por que Jesus veio ao mundo. Pergunta no rodapé. Essa história reafirma o fato de que a maioria geralmente está errada. Por que devemos nos lembrar disso, especialmente acerca dos aspectos impopulares da nossa fé? Porque as pessoas não aceitam Jesus. As pessoas não aceitam sua palavra. Rejeitam. Ela fala que isso é besteira. Você apresenta a Bíblia Sagrada para as pessoas negam. Eu não quero saber. É muito triste. É muito triste que as pessoas não tenham fé, que elas não acreditam na palavra de Jesus, não acreditam em Deus. Lição de quarta-feira, o testemunho do Pai. O Evangelho de João começa dizendo que a palavra o Logos estava com Deus, isto é, Deus o Pai. Quando a palavra se tornou carne e o Espírito Santo testemunhou sobre Jesus, repousando sobre ele em seu batismo. Mas o Pai também deu seu testemunho de Jesus durante o seu ministério terrestre. Pergunta número 4. O que Jesus disse sobre o Pai? Jesus relacionou o Pai às obras e os milagres que realizava. Ele deixou bem claro que o Pai o enviou e testemunhou sobre Cristo. Pergunta número 5. O que o Pai disse sobre Jesus? No batismo de Jesus, o Pai e o Espírito se juntaram ao Filho para marcar esta importante ocasião. O início do ministério de Jesus. O Pai declarou que Jesus é seu Filho amado, quem nele se agrada. Mas em um momento crucial do ministério de Cristo, o Pai falou mais uma vez, conforme registrado no Evangelho de João. Esse acontecimento do batismo aconteceu no ano 27 depois de Cristo. No ano 27. Se você olhar na Bíblia Sagrada, está lá, em Mateus, no ano 27, depois de Cristo. Quer dizer, nas profecias das 2.300 tardes e manhãs, você confere, o ano do batismo de Jesus, o ano 27, está dentro da profecia. Se você quer saber dessa profecia, está aqui no meu canal, no Desvendando do Apocalipse, que eu estou fazendo a série, está lá que eu fiz, as 2.300 tardes e manhãs, que começou em 457 a.C. e que terminou em 1844 d.C. A situação estava atingindo o auge dos últimos dias do ministério de Jesus. Os líderes religiosos incapazes de detê-lo o queriam morto, agora mais do que nunca. As multidões estavam entusiasmadas com ele, porque cada vez mais as pessoas, ouvindo o testemunho dos que viram ressuscitar Lázaro, estavam começando a seguir Jesus. Até os gregos presentes na festa queriam vê-lo. Neste momento, em resposta às palavras de Jesus, Pai, glorifica o teu nome. O Pai novamente falou do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A hora da glória de Jesus é a cruz. Assim, o testemunho do Pai sobre ele aponta para o grande sacrifício do Cordeiro de Deus pelos pecados do mundo. É o auge do seu ministério terrestre. Sua morte em nosso favor pagou a penalidade completa pelos nossos pecados e nele, pela fé, jamais teremos que enfrentar essa penalidade. Lição de quinta-feira, o testemunho da multidão. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. João capítulo 7, versículos 37 e 38. João registra várias vezes em que Jesus fez declarações ousadas sobre si mesmo, sobre quem ele é o que veio fazer.
O texto de João 7, capítulo 7, versos 37 e 38, é outro exemplo do que Jesus afirmou sobre si mesmo e sobre o que faria a todos que fossem até ele. Essas também foram reedificações impressionantes. Pergunta número 6. Quando Jesus falou aos judeus que participavam da festa dos tabernáculos, qual foi a resposta de muitos da multidão? Alguns disseram que Jesus era o profeta que Moisés predisse. Outros pensavam que ele fosse o Cristo. Mas isto levantou o argumento de que o Messias não viria da Galileia, pois ele seria descendente de Davi e nasceria em Belém. Tudo isso era verdade sobre Jesus, embora muitos não soubessem. Até mesmo os guardas enviados para prender Jesus ficariam impressionados com a eloquência de suas palavras. Os fariseus responderam aos guardas com outra pergunta: por acaso algum das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? A pergunta dos fariseus deu a João a oportunidade de mencionar novamente Nicodemos, que depois de ter se encontrado com Jesus tentava protegê-lo das maquinações dos líderes religiosos. Será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Será que Nicodemos já aceitava Jesus como Messias? Embora esta cena não prove que ele já aceitasse, a Bíblia dá evidências sólidas de que Nicodemos passou a crer nele entre esse momento e o que ocorreu depois da morte de Jesus. Assim, a resposta naquela pergunta dos fariseus era: sim, um dos fariseus acreditava nele. Pergunta no rodapé. Leia João 7,49, que os líderes diziam que mostravam desprezo desde que pelas multidões que seguiam Jesus. Que lição podemos tirar desse fato? Quer dizer, que os líderes queriam matar Jesus de qualquer forma. Que Jesus os enfrentava face a face. Ela falava que era a verdade para eles, e a verdade doeu neles, porque eles eram corruptos. É uma pessoa corrupta. Quando você fala a verdade para ele, ele não gosta. Ele maquina essas verdades dentro dele e não aceita. Quer dizer, foi o que aconteceu. E o que podemos tirar desse fato? Que devemos aceitar Jesus em nossas vidas. Quer esquecer que o mundo diz, querer focar somente a Jesus, a Deus. Lição de sexta-feira, estudo adicional. Para quem iremos? Os mestres do Israel eram escravos do formalismo. Os fariseus e saduceus viviam em contínuas disputas. Deixar Jesus significava associar-se pessoas que discutem de forma obstinada ritos e cerimônias aos homens ambiciosos que buscavam a própria glória. Os discípulos haviam encontrado mais paz e alegria desde que tinham aceitado a Cristo do que em toda a sua vida anterior. Como voltariam para os que havia desprezado e perseguido o amigo dos pecadores? Por muito tempo aguardavam o Messias. Agora ele viera e não podiam se afastar de sua presença para ir àqueles que estavam procurando tirar sua vida e os que tinham perseguidos por se tornarem seguidores dele. Para quem iremos? Não podia se afastar dos ensinos de Cristo, de suas lições de amor e misericórdia, e para ir para as trevas da incredulidade e para a perversidade do mundo. Enquanto o Salvador era abandonado por muitos que haviam testemunhado suas maravilhosas obras, Pedro expressava a fé dos discípulos: Tu és o Cristo. O próprio pensamento de perder essa âncora de seu coração os enchia de temor e pesar. O desejado, a serva do Senhor, Ellen G. White, o desejado de todas as nações, páginas 309 e 310. Então, povo de Deus, essa foi a lição número 6, mais testemunhos sobre Jesus. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para mostrar essa lição maravilhosa, para pregar essa lição maravilhosa para as pessoas, nações e línguas, para que eles possam voltar ao primeiro amor, voltar a te amar, Senhor, meu Deus. Por isso, muito obrigado, meu Deus, por este momento. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, que me ajudem aqui no YouTube. Que se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative o sininho de notificações para receberem o meu vídeo
e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal, todos os meus vídeos, para que as pessoas possam aprender mais sobre a palavra de Deus. Eu preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até a próxima lição. Tchau!